Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Mestre. Desta vez vamos simular o circuito frigorífico de uma máquina Samsung. Trata-se de uma máquina de 8 cavalos. E vamos então ver esta animação. Vamos conhecer os componentes, ver a direção, temperaturas e pressões do fluido. Portanto, temos aqui um comando Samsung que vai servir para arrancarmos a nossa máquina. Então vamos ligar a máquina. Portanto, temos o sistema a funcionar. Vemos os compressores o compressor em baixa rotação e inclusive os ventiladores. Seguimos o circuito. Vamos ver que trata-se de um compressor com carcaça quente. Portanto, um compressor que tem a carcaça a alta pressão. Este tipo de compressores recebe o fluido diretamente na câmara de compressão e o fluido é comprimido contra a carcaça. Parece um contrassenso, mas este compressor tem mais rendimento que os compressores de carcaça fria. Porquê? Porque nos compressores de carcaça fria, o fluido, como é o fluido frio que arrefece o motor elétrico, portanto, depois de arrefecer o motor elétrico, o fluido já estava no estado gasoso, ainda aumenta a sua dilatação e o fluido fica menos espesso, portanto, tem que sofrer o processo de compressão. Nesta máquina, o fluido entra diretamente na câmara de compressão, frio, e é logo comprimido. Portanto, isto aumenta em muito o rendimento volumétrico do sistema. Vemos o compressor aqui quente, alta temperatura. Portanto, os técnicos devem ter muito cuidado ao mexerem nessas carcaças, pois este é um compressor cujo enrolamento elétrico suporta 200 graus. Portanto, o compressor pode trabalhar a 80, 90 graus ou mais. Por ser um compressor de carcaça quente, temos logo um sensor de temperatura em cima da carcaça e temos um sensor de temperatura de descarga. Portanto, se a temperatura de descarga estiver a subir muito, a placa de controle vai diminuir a velocidade do compressor, logo diminui a pressão de condensação. O fluido de alta pressão e alta temperatura vai para o separador de óleo e aqui o óleo retorna à linha de aspiração. Há um tubo capilar para equilibrar pressões, portanto aqui o fluido está a uma pressão alta, neste caso 28 bar, portanto não podíamos ligar diretamente um lado de 28 bar para um lado que está conforme vemos ali, a 7 bar. Por isso é que há aqui um tubo de capilar. Portanto, se aqui temos 28 bar, aqui temos 4 bar. E assim, o sistema pode funcionar normalmente sem alteração de pressão. O fluido de alta pressão e alta temperatura chega então à válvula de 4 vias. O fluido sai por aqui a 70 graus, vai para o condensador, passa para o estado líquido. Temos aqui o fluido já no estado líquido, a mesma pressão 28 bar, mas uma temperatura muito próxima da temperatura ambiente, uns graus acima. O fluido não segue por esta válvula de expansão, porque nesta máquina, esta é uma válvula de expansão para o aquecimento, portanto o fluido vai por aqui, por esta válvula de retenção, e chega a um permutador. Este permutador é para aumentar o rendimento do sistema. Portanto, o fluido a 30 graus é subarrefecido. Temos aqui uma válvula, portanto, parte do fluido é desviada para aqui, entra a 26, sai a 5, entra no permutador e volta para o acumulador de sucção. O fluido baixou de 30 para 26 graus, passa pelo dissipador de calor do IPM, onde aumenta 2 graus de temperatura e vai para as unidades interiores.
Portanto, aqui o fluido absorveu o calor do IPM. O IPM geralmente está a 70, a 80 ou mais graus, portanto, mesmo o líquido a 26 graus é suficiente para tirar o calor eh, do IPM. Por isso é que este IPM geralmente não tem aquele dissipador grande, como vemos nos IPMs, onde o dissipador só eh, perde o calor com o auxílio do ar do ventilador. O fluido que vem das máquinas, já evaporado no estado gasoso, vem a 12 graus, 7 bar, e entra na válvula de 4 vias. Desta vez sai por aqui, a sua temperatura sobe, porque aqui há a troca de calor, a sua temperatura sobe para 16 e volta para o acumulador de líquido. Portanto, este é um acumulador de líquido, um separador de líquido, que impede que o fluido no estado líquido volte ao compressor. Aqui vemos o fluido já a 18 graus, ainda gasoso, a retornar ao compressor pela linha de aspiração. Há aqui uma válvula de bypass que permite a injeção de fluido frio no compressor. Portanto, isto aumenta o rendimento do compressor. Este fluido não é injetado na carcaça, mas sim na câmara de compressão, uma vez que a carcaça está a alta temperatura e o fluido não entraria. Portanto, aconteceria apenas um fenómeno contrário. O compressor é que havia de descarregar aqui, mas não é o que acontece. O fluido entra diretamente na câmara de compressão. Depois temos aqui uma linha onde o fluido a alta pressão e alta temperatura é desviado para esta linha. Uma parte pode entrar no acumulador e outra parte vai para a linha de aspiração. Esta válvula é usada para descongelação e é usada também para equilibrar pressões. Às vezes a pressão de condensação é muito alta, então esta é uma maneira de aliviar o excesso de pressão. Pronto, é então desta maneira que esta máquina funciona. Se nós baixamos a temperatura aqui no controle remoto, vamos ver que o compressor acelera e os ventiladores também. Portanto, se alcançamos, por exemplo, 21 graus, aí está. O compressor acelerou como é normal nos sistemas VRV, VRF. Se subirmos a temperatura, quando alcançar, por exemplo, os 26, vimos que os ventiladores diminuíram de velocidade e o compressor também. Portanto, temos aqui o sistema a reagir como o nosso simulador a reagir, a nossa animação a reagir como um sistema VRF normal. Pronto, termino este vídeo por aqui. Agradecemos os vossos likes, agradecemos a vossa participação e os vossos comentários. E até à próxima. Muito obrigado.